Olá, aqui é Paulo César. Eu quero começar a conversar com você aqui no canal sobre uma coisa nova, sobre uma coisa que já vem me perturbando há algum tempo, eu já venho observando há algum tempo em mim e nas outras pessoas, e eu tenho certeza que você também tem notado isso. Existe uma diferença muito grande entre você saber e você conhecer, entre você saber e você fazer. E nós estamos muito acostumados nesse nosso mundo de crescimento espiritual, mecânica quântica, despertar da consciência, com o saber, né? Eu vou lhe dar um exemplo que eu já contei antes, mas é um exemplo que me marcou muito, é um exemplo para mim, pessoalmente, extremamente claro, né? Especialmente porque eu passei muito tempo ensinando idiomas, então eu percebia isso diariamente nas pessoas e na área espiritual não é diferente. Eu tive uma professora na escola, né? Eu acho que foi o primeiro ano, né, do ensino médio. E essa professora, ela era baixinha, né, pequenininha, e ela era do interior. E a coitadinha, bichinha, falava errado que doía. Ela falava errado, mas sabe, eu acho que a maioria de nós tem um português que de vez em quando você fica meio inseguro, né? Eu pessoalmente, mas essa professora, ela realmente, ela cometia, né, erros gritantes e agressivos à língua portuguesa. Então nós, como todo aluno, né, naquela idade adolescente né, nós temos uma certa maldade adolescente, né? Não é uma maldade verdadeira, é apenas aquele negócio de traquinagem. Então nós pegávamos questões de português, aquelas mais, sabe, pegadinhas, aquelas mais difíceis, aquelas de fundo de baú, e nós levávamos para ela. E essa professora, ela tinha um conhecimento extremamente profundo da gramática da língua portuguesa. E nós só descobrimos isso por causa da nossa vontade de, né? Ela falava tão errado que nós queríamos provar que ela não sabia português, mas a bichinha sabia e sabia muito. Ela tinha um domínio absurdo da gramática. Ela pegava aquelas questões mais complexas que você pudesse encontrar e ela dava uma olhada e ela simplesmente explicava com a simplicidade, com a tranquilidade. Ela nem se estressava com aquilo. Mas na hora de falar, era extremamente errado. Então o que é que acontece? Nós estamos muitas vezes fazendo isso. Quando nós falamos sobre espiritualidade, sobre mecânica quântica, sobre lei da atração, sobre todas essas questões, sobre soltar, apagar, limpar, né? Nós estamos sempre dizendo para essas pessoas, não pense negativo, solte esse pensamento, né? E nós temos todo esse conhecimento intelectual, todo esse conhecimento, né? Que se alguém pedir para você falar sobre lei da atração, sobre mecânica quântica, sobre esses assuntos, você pode falar durante horas, você pode falar palestras, você pode encher auditórios, mas na prática, assim como a professora tinha todo aquele conhecimento da gramática da nossa língua, mas na hora de falar, ela cometia erros absurdos. Nós também estamos cometendo esses mesmos erros. Nós temos todo esse conhecimento intelectual, todo esse saber, né? E se alguém errar um chakra, porque nós vamos explicar todos os chakras, não? Porque isso aí que você está falando é o chakra tal, né? E na cultura tal, né? Mas na hora de você utilizar isso na vida prática, na hora que surge qualquer situação na sua vida, né? Na hora que surge qualquer probleminha na sua vida, na hora que qualquer coisa acontece, você desaba e você perde
né, completamente o domínio da situação. Você, sabe, você age como qualquer pessoa, até muitas vezes, né, pior do que qualquer pessoa, porque essa professora, ela, apesar de todo esse conhecimento, né, que ela tinha, ela falava português pior do que a média das pessoas, muito pior do que a média das pessoas, sabe? E você pode até estar perguntando assim, tá, tudo bem, isso aí é ótimo, beleza, maravilha, mas qual é a solução para isso, né? Eu acredito que existem padrões no comportamento humano. Eu acredito que nós temos essa coisa desse, sabe, nós agimos da mesma forma em situações diferentes. Você entende como funciona a máquina humana. E é uma máquina, né? É uma máquina com divina, mas nós, né, enquanto nossa consciência não estiver desperta, é uma máquina. Então, eu aprendi, né, por exemplo, a ensinar inglês, né? E como é que eu conseguia fazer pessoas aprenderem inglês? De uma forma muito simples. Eu pegava toda aquela gramática e dizia, isso não é importante. Não estude gramática, estude menos. Não estude gramática, não se preocupe em aprender gramática. Vamos usar a língua, né? Porque se você observar qualquer criança que está aprendendo uma língua, ninguém chega para ela e diz assim, né? Olhe o pronome, né? Não. Ela aprende usando a língua. Ela aprende praticando a língua. Ela aprende, né, se utilizando da língua. E é isso que faz com que nós possamos realmente dominar na prática qualquer assunto. É assim que a humanidade aprendeu durante séculos e séculos, até esse sistema educacional abominável tomou conta da humanidade, né? Onde você tranca pessoas dentro de uma sala com paredes brancas e quer ensinar elas sobre o mundo. Mas é assim, é na prática, né? Nossos filhos chegam e dizem assim, papai, né? Eu chego para minha filha e digo, eu faço isso. E minha filha diz assim, eu faço também, né? Você não olha para ela e diz, olha o verbo, olha, não, não. A criança, quando ela vai aprender sobre verbos, sobre pronomes, sobre advérbios, sobre, né, tudo isso, toda essa parte teórica da gramática é porque ela já fala português. E é por isso que muitas pessoas não aprendem nunca inglês, porque elas querem aprender a gramática, elas fazem como aquela minha professorinha, né? Que tem todo esse conhecimento dentro da cabeça dela. E quando você faz uma pergunta teórica para ela, ela responde melhor do que ninguém. Mas na hora de falar, né? Quando alguém faz uma pergunta teórica para você sobre a lei da atração, né? Você é um mestre. Mas na hora de você praticar isso na sua vida, na hora de você co-criar de verdade, você transcriar na sua vida, né? Tá? Nós todos deixamos muito a desejar, né? Demais. Então eu quero conversar mais com você sobre essa questão de saber e ser, né? E eu quero saber sua opinião. Eu quero saber como é que você enxerga isso, como é que você vê isso, como é que você percebe isso. E se é um assunto que eu devo tratar ele de forma explícita aqui no canal, ou, né, tratar de forma mais implícita, porque isso, né, não interessa você muito, né, entrar muito nesse assunto, não. Então,
Eu estou aguardando a sua opinião. Tenha um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, que você esteja assistindo esse vídeo, né? E se você tiver um café aí com você, que ele seja forte, sem açúcar e delicioso, ou do jeito que você quer, contanto que seja delicioso como a vida deve ser. Então, um grande abraço para você. Até nosso próximo encontro.